Pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis. E hoje, mais que especial, hoje nós trouxemos um profissional da saúde, Daniel Damasceno. Eu vou apresentar ele é empreendedor, fisioterapeuta e quiropraxista. Você sabe o que é isso? Tá com a coluna travada? Tá com um bico de papagaio aí? Tá no sofá. Mas aguarde aí que a produção não tá dormindo, mas vai rodar a vinheta. Bom, Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Está aqui participando Na Laje, nesse calor senegalês, que é a Baixada Santista, né? A careca tá brilhando já aqui. Já tô aqui suando, meu irmão. Obrigadão, meu irmão. Grande, o prazer é meu. O homem é tão procurado que foi difícil da nossa produção encontrar um espaço na agenda dele, hein? Então, tá aqui, vamos aproveitar um pouquinho do Daniel para ele estar explicando para todos vocês aí, telespectador, que o programa vai ao ar na ISTV e também vai para as plataformas digitais, que são os web espectadores. Daniel, o que é hérnia de disco e ela pode regredir? Vamos lá, a hérnia de disco é um vilão aí das dores de coluna, né? Ela é o próprio nome diz, né? Ela é uma herniação, né? Nossa coluna, entre as vértebras, a gente tem um disco que a gente chama de disco intervertebral. E dentro desse disco tem um líquido, como se fosse, sabe o chiclete babalu, quando a gente morde e vaza aquele... É mais ou menos isso, tem um núcleo lá dentro, e a hérnia de disco é o quê? Quando há uma compressão desse disco, esse núcleo que está lá dentro, ele extravasa, ele acaba herniando e acaba tocando alguma raiz nervosa, e aí quando o paciente sente aquela dor infernal, né? Porque tem algo tocando a raiz do nervo. Então, às vezes, pode gerar aquelas dores de ciático, né? Pode gerar dores do pescoço quando se manifesta na cervical irradiadas pelo braço, né? Mas tem hérnias de disco também que são assintomáticas. Tem hérnias de disco que não gera dor ao paciente, porque não tem a compressão nervosa, né? E ela pode regredir, sim, com um tratamento específico, né? Com exercícios específicos, terapia manual específica. Mas, em alguns casos também, ela se resolve, até o próprio organismo tende a reabsorver a hérnia de disco. Por isso que a gente avisa o pessoal que quando tem um diagnóstico desse, às vezes já quer ir para cirurgia e tal, não, às vezes a gente tem que acalmar o paciente e falar que isso pode ser reabsorvido e com tratamento adequado tem solução. Então esse líquido é conforme, vamos falar um pouco mais, um pouco prático, esse óleozinho aí é mais ou menos como uma arruela, né? Que ele faz fica entre o meio dos ossos, né? Para poder dar flexibilidade. Flexibilidade, na verdade esses discos são como se fossem amortecedores entre as vértebras mesmo. Ah, bacana, né? Bacana. É isso aí. Daniel, quiropraxia é uma técnica segura? Explica aí pra gente. Isso é um tema... A gente lida diariamente com isso no consultório lá, porque tem muita gente que não faz a quiropraxia porque tem medo, porque acha que é uma técnica que pode machucar, né, que pode causar algum problema. Mas, na verdade, a quiropraxia ela é segura, tá, gente? É uma técnica que todos os ajustes que são feitos dentro de um ângulo, né, dentro de um limite de movimento, né? Não são movimentos amplos, onde a gente pode estar machucando o paciente. Para você estar exercendo a quiropraxia, precisa de estudos também, não é, né, qualquer um que vai chegar lá e vai sair estralando todo mundo. Então, é uma técnica... aquele amigo para pegar por trás, né? Isso. Tem aquele cara às vezes, que estala o próprio pescoço. Isso sim é perigoso, né? O Raí falou muito disso aqui antes do programa. A gente tava batendo um papo ali antes de chegar, né? Que às vezes ele pede, que ele tá com travado na coluna, ele pede para um amigo daquela puxada e é perigoso. Aí já é mais perigoso, né? Mas quando é feito com um profissional, né? É super seguro, gente. Fiquem tranquilos. Eu brinco que... né, a gente tem aí, graças a Deus, mais de 2.000 pacientes atendidos e nunca tivemos nenhum relato de algo que tenha acontecido de pior, né? O máximo que pode acontecer é o paciente, pô, Daniel, né, não melhorei, mas ninguém fala assim, nossa, Daniel, depois daquele negócio lá eu fiquei pior. Não acontece, gente. De verdade, é uma técnica muito segura. É uma técnica que já tem mais de 100 anos, né? Ela foi desenvolvida, ela começou nos Estados Unidos, né? Agora aqui no Brasil ela está ficando um pouco mais conhecida.
Mas é seguro, respondendo, é seguro. E os estalos, né? O povo tem muito medo dos estalos. É o que gera o medo, é. É o que gera insegurança no pessoal. Aquele medo, né? Os estalos nada mais são, tem muita gente que acha que o estalo é alguma coisa quebrando, acha que é alguma coisa saindo fora do lugar, é algum osso quebrando, né? Mas não é, na verdade o estalo nada mais é, nós temos entre as articulações um pouco de gás na cápsula articular, né? Então quando a gente faz um ajuste, que é o que a gente fala, que são aquelas manobras, né? Há uma descompressão da articulação e esse gás que tá acumulado ali na articulação, ele extravasa, ele sai da articulação e faz um barulho. É isso, nada mais é do que isso. E o Edson Pipoca, ele é o cara que formula, que faz todas essas perguntas. Ele fala assim, pô, Nico, não esquece de perguntar como faz e o que é o destrava a coluna. Destrava a coluna. Aquele destrava a coluna. Destrava a coluna, é. O travar a coluna, né, gente, nada mais é do que uma resposta do nosso corpo, né, a uma situação para proteger a gente. Então, às vezes aquela musculatura, aquela estrutura da coluna já está sobrecarregada e aí o cara já está naquele nível ali de tensão absurdo e aí quando ele vai fazer o movimento daquela travada. Nada mais é do que o corpo protegendo a gente, né, de uma situação pior, de lesionar mais estruturas. E na quiropraxia, assim como outras técnicas dentro da própria fisioterapia, a gente consegue destravar o paciente sim. Né? Então não precisa ter medo não, pessoal. Exatamente, porque tem muita gente que... Quando trava a coluna, a gente entende que o paciente entra em pânico porque ele não está conseguindo fazer o movimento, ele sente uma dor, né, absurda, mas o nosso papel é acalmar o paciente e mostrar que aquilo vai se resolver em breve, né? Não é só um mecanismo do corpo de proteger a gente. E como procurar, assim, por exemplo, assim, o telespectador, o webespectador está assistindo o nosso programa hoje. Como que a pessoa tem acesso ao fisioterapeuta Daniel? Quais os canais, qual o telefone? Tá, hoje Faz eu tenho... aquele teu merchan, né? Hoje eu atendo, eu tenho as redes sociais, né? Que é o dr.dr.danieldamasceno. Lá você vai achar meu Instagram, também tem o Facebook, também o mesmo endereço. A gente tem um site que é o www.drdanieldamasceno.com.br. E o nosso telefone, nós temos o WhatsApp da clínica que eu atendo hoje, né? Que hoje se chama Espaço Tatiana Pires, que é uma colega minha de profissão, mas a gente, nos próximos dias, vai virar Espaço Pires e Damasceno, né? Que a gente fez uma fusão agora. Então, e eu fico localizado ali na Conselheiro Nebias 688, próximo ali a Lobo Viana, quase em frente a Tokstok. Aí o pessoal pode chamar no direct lá no Instagram, no Facebook, ou clicar. No meu Instagram tem um link que você clica, você cai direto com a nossa secretária, com a Magali, e agenda por lá. A clínica, é clínica, né? É uma clínica lá. A clínica tem vínculo com o plano de saúde ou não? Não, hoje nossos atendimentos são todos particulares. Bacana. Lá nós temos o Pilates, nós temos a quiropraxia, nós temos massagens, nós temos a microfisioterapia, nós temos treinamento funcional individualizado, então a gente tem uma gama de serviços bem interessante lá. Tem todo... Eu falo isso aí porque, sabe que quando eu falei que eu ia te entrevistar, Daniel, a sobrinha da minha esposa, a Yasmin Siriaco, ela passou lá por ti e indicou você para minha esposa. Coincidência enorme, cara, enorme. Que ela muito legal. Ela já tomou no café lá, ela falou assim, pô, Lincoln, fala com ele pra me marcar pra mim lá que eu tô com uma dor na coluna terrível, terrível. Então a gente vai, Kelly, fica despreocupado aí que a gente vai marcar uma visita lá para poder você passar pela vai consulta. Ser um prazer. E vai te ajudar muito. Assim eu espero para você não ficar dormindo de calça jeans, né? É isso aí. Brincadeiras à parte, mas a gente precisa de ajuda aí, que a mulher tá toda travada, toda dura. A gente vai dar um beijo, a gente vai dar um... Ela já, tô com dor aqui, dor ali. Olha, vamos resolver isso aí, Daniel. Me ajuda a te ajudar, Daniel. Me ajuda a te ajudar. Daniel, existe fisioterapia para bruxismo? Bruxismo nada mais é que aquela colisão na madrugada da boca, né? Entre os dentes, né? Isso. Dá muito em criança, né? Também. Mas dá muito, acho que principalmente na fase adulta mesmo, com relação na idade que a gente fala de idade produtiva, né? Que é onde a gente está trabalhando ali, naquela faixa etária de 25 a 40, 50 anos de idade, que o pessoal trabalha mais, tem mais preocupação, mais ansiedades, e não essa região da articulação temporomandibular, né, que a gente fala, que é aqui a mandíbula, tudo, né? E o bruxismo é uma causa muito comum nessa faixa etária.
E a fisioterapia ajuda muito, né? Claro que eu gosto de falar que a quiropraxia ela ajuda muito, mas que o tratamento multidisciplinar é muito importante. Que o que é? É o dentista atuando junto com o fisioterapeuta, em alguns casos até o psicólogo também, porque tem fatores emocionais que potencializam aquele quadro, né? Mas a fisioterapia, através de técnicas manuais, hoje a gente consegue soltar a musculatura da boca, musculatura de cervical, de trapézio, que também está muito, embora não seja exatamente na boca, mas são musculaturas que são interligadas com essa região aqui da mandíbula, né? Então a fisioterapia é muito eficiente. A gente tem vários casos no consultório com bons resultados, onde a gente faz todo um trabalho de soltar essas musculaturas e organizar tudo. E a gente estava batendo um papo antes, tu me falou que você não faz parte, a clínica não faz parte da área da medicina e sim da saúde. Então a gente pode colocar como biomedicina? Se enquadrar ou não? Como é que a gente chama de uma ciência da saúde. Ciência da saúde. É, uma ciência da saúde. Bacana, só pra gente ter uma... Isso. Para o web espectador, telespectador ter um entendimento sim. melhor. Porque às vezes as pessoas falam assim, pô, o Lincoln entrevistou um doutor lá, um médico. Sim. E às vezes não é médico, mas assim, nós temos, é um profissional. O fisioterapeuta, ele pode ser chamado de doutor também, porque o nosso conselho permite que nós usemos essa nomenclatura, mas tem muita gente que acha que o doutor é só o médico, né? Na verdade, nós somos fisioterapeutas que usamos também o termo, né? E é isso, e gera alguma dúvida no pessoal às vezes. Bacana. Esclarecimento total aqui. A Gilda, no mínimo essa entrevista aqui, desculpa, Daniel, é interesse né? próprio. Ela a Gilda disse que está fazendo um fitness aí que a gente não vê nada, não vê performance nenhuma. Acho que ela ela está trabalhando comigo já há uns 7 anos, mas a gente... Não sei se mudou muita coisa, mas vamos lá. Isso aí tem interesse próprio, hein, Gilda? Eu só tô de olho em você. Uma coisa que me pegou aqui desprevenido e eu não tenho entendimento, o que o trabalhador pode fazer para evitar a LER, né? Como é que é o... LER. É. O que é essa LER? O LER é o que a gente chama de lesão por esforço repetitivo. Então é aquele cara, às vezes, que trabalha ali, aquela pessoa que trabalha, às vezes, num computador, digitando o dia inteiro, né? A LER também não é só relacionado ao trabalho, né? Por exemplo, um praticante de esporte, às vezes, um tenista que faz aquele movimento com a raquete diariamente em treinos, ele pode desenvolver canoagem, ele pode desenvolver algumas lesões que são por esforço repetitivo, que aí se enquadra na LER, né? E para ajudar, né, vamos trazer isso para o ramo laboral, né, do trabalho, né? Eu acho o ideal seria que as empresas tivessem aí um trabalho de ginástica laboral com um educador físico, com um fisioterapeuta, para poder estar fazendo com que aqueles funcionários parem um pouquinho na rotina deles, façam um alongamento, 10 minutinhos. Exatamente, um alongamento, né, alguns exercícios de mobilidade para lubrificar, oxigenar aquelas articulações, aqueles músculos, para evitar, que tem muita gente que se afasta por conta de LER. Né? Isso e acaba prejudicando o quadro do RH da própria empresa. Exatamente. Então, tu tem esse serviço lá também? Não, ginástica laboral nós não temos, mas a gente tem profissionais para estar indicando, com certeza. Ah, bacana. Então você que tem um escritório de uma empresa que mexe com muita digitação, né? Uma empresa que faça um exercício, faça uma função repetitiva, né? Sim. Para o corpo humano, sim. Então... Mas lá no consultório, quando a gente pega casos assim, que normalmente a empresa não tem esse tipo de serviço de ginástica laboral, a gente orienta o próprio paciente a fazer. Né? Fulano, a cada tanto tempo, dá uma paradinha, você tem uma dor, por exemplo, aqui no compra aquela bolinha. Compra uma bolinha, deixa ali no teu escritório, faz um alongamento, aquele que tem muita dor na lombar, que também, o cara fica às vezes sentado o dia inteiro, então ele pode ter uma lombalgia ali também, por esforço repetitivo de estar sentado ali horas e horas. A gente orienta, a cada 1 hora, 1h30, levanta, vai pegar uma água, se mexe, tira aquela musculatura daquela posição parada, né? Tu me abriu um leque aqui, Daniel, que eu queria saber se você também faz parte desse trabalho no corpo humano. Tem pessoas que eu vira e mexe, todo sábado eu tô na feira livre. Tá. Então eu vejo muito aquelas pessoas das 6 da manhã, ou até mesmo das 5 da manhã, até 3 horas, em pé, meu irmão. Em pé. E às vezes eu vejo assim, um ou outro eu vejo com varizes, né? Que acabam que são os vasos que... dilatam, né? Dilatam. Uhum. Esse trabalho, tu também faz lá também? Com relação a essa parte vascular, não, né? Aí a gente acaba encaminhando para alguém da área.
Mas Tu aconselha mas algum tipo de exercício? alguns exercícios para ajudar a drenar um pouco aqueles edemas, sim, com certeza. É bacana que às vezes é a fonte de pagamento daquele, a fonte de renda, né? Sim. Não é nem pagamento, é a fonte de renda Sim. familiar daquele feirante, daquela pessoa que fica o dia todo, uma pastelaria, um restaurante, fica o dia todo em pé. E eu falo assim, meu Deus do céu, eles ficam das 5 da manhã ou 6 da manhã até 3 da tarde em pé. O dia inteiro. Isso não é saudável. Com isso certeza não é saudável. Então, qualquer manutenção de postura por horas longas seguidas aí não é saudável. Tá aí uma dica aí, né? Né, doutor? Aí, com certeza. Bacana. Quais as dicas para escolher direito o travesseiro? O travesseiro é um vilão das pessoas? É ou não é, doutor? Ele é eu considero ele um coadjuvante, não acho ele o ator principal dessa história. O vilão principal. O vilão principal, tá? Eu acho que alguns hábitos que a pessoa tem ao longo do dia, e como pouca hidratação, falta de atividade física, né, o sedentarismo, né, cigarro, são componentes que ajudam a gente a ter muita piora de dores de coluna, e são coisas que às vezes as pessoas não associam muito, né? Mas o travesseiro sim pode ser incluído nessa história. Travesseiro, colchão. O colchão, né? Então a gente, pensando no travesseiro, eu sempre indico meus pacientes usarem um travesseiro com uma altura, ele não pode nem ser muito alto nem muito baixo. Ele tem que ser aquele travesseiro que você deita de lado, ele tem que encaixar perfeitamente aqui no teu ombro e nessa parte lateral aqui da cabeça, né? Onde tua cervical ela mantém uma posição neutra. Então você não dorme nem com o pescoço muito elevado e nem muito abaixo da linha, né? Então você mantém uma posição neutra, isso é mais saudável no geral, tá? Geralmente a pessoa escolhe aquele molinho, né? Que acaba que a cabeça entortando e aqui dando aquele... Isso, mas aí entra naquilo que a gente falou agora há pouco do ficar muito tempo na mesma posição, né? Então, se a pessoa dorme, pensa que ela passa ali 8 horas em média deitada assim. Quando ela vai levantar, isso aqui vai estar... vai tá machucado, né? Aí surgem os famosos torcicolos, né? Que aí isso pode ser somado a fatores emocionais, sedentarismo, é por isso que eu falei que ele é um coadjuvante. Você soma isso tudo, aí o travesseiro é um deles e é um prato cheio para a musculatura arrebentar. E o famoso salompas, ajuda? Ajuda. Mas substitui aquela consulta do doutor, não? Com certeza não. Ajuda, não faz mal, mas assim, não considero um baita de um negócio fazer, mas tem pessoas que gostam, mas não substitui, né? Você é ali na causa do problema, na raiz do problema e resolver. Já vai direto, já vai na raiz. Exatamente. Né? Já vai na raiz. Então, pessoal que gasta muito... É um paliativo, né? Paliativo. Pessoal que gosta muito de comprar o salompas, às vezes não quer ir, né? Se deslocar para ir numa própria consulta, acaba aqui comprando um salompa. Cada um fala uma coisa, doutor, mas qual a posição... A gente até falou corretas para poder dormir no travesseiro. O doutor aqui, Pipoca às vezes faz ele separa 2 perguntas, mas a primeira pergunta já responde as 2. O doutor já explicou que a forma mais correta é procurar um travesseiro que vai te dar o alinhamento, o equilíbrio, né? Isso. O alinhamento do corpo. A gente não mencionou na pergunta na questão anterior, mas com relação à parte mais pélvica ali, lombar, se você deitar de lado com um travesseiro, como eu falei, e outro travesseiro entre as pernas para manter o alinhamento ali de quadril e lombar, também é uma boa alternativa. Ah, legal, já não sabia, hein? 2 travesseiros? Um na cabeça e um entre as pernas. Caramba, legal, bacana. É complicado, hein? A pessoa da Dona Maria colocar o Eu me mexo pra caramba à noite, eu não consigo. Dona Maria ficar com o travesseiro entre as pernas aí vai ficar complicado. Mas tudo bem, vamos que vamos. Doutor, para que serve a fisioterapia pós-dengue e chikungunya? Porque a pessoa pega aquela dengue e fica com aquela dor na junção, né? Naquele óleo, óleo da articulação. Da articulação. Chikungunya, então, meu Deus do céu. Tem amigos meus que pegou chikungunya, até meu próprio tio que não sai da cama, doutor. Derruba mesmo. Não sai da cama. Tem muitos pacientes que após ter essas doenças, eles adquirem algumas dores articulares, principalmente, né? Então, gera dor, gera rigidez, né? E a fisioterapia entra como um papel fundamental para a gente restabelecer
aquela função articular, né? Fazer exercícios específicos, orientação de algumas atividades físicas, né? Alguns pacientes acabam formando, às vezes por ficar muito tempo acamado, acaba formando alguns pontos de tensão também, a gente consegue na fisioterapia estar desativando esses pontos. Então a fisioterapia é uma excelente aliada nesse pós-chikungunya, dengue, para a gente devolver a função para aquela pessoa, né? Mas não adianta a pessoa não fazer, exatamente, né? Tem que fazer a fisioterapia. Alô, Domênico é meu tio. Vive reclamando que pegou uma chikungunya aí, quer se afastar, quer até aposentar. Falei pra ele, negão, deixa eu te falar, tu tem que procurar um especialista. É isso aí. Ele tem que procurar um especialista e o especialista tá aqui, o doutor já explicou. Procura o doutor, vai lá, faz a consultinha com ele, ele vai te dar um encaminhamento para você fazer os exercícios, para que você não sinta mais essa infernal dor aí, tá bom? As pessoas, doutor, andam muito com aquela mochila, né? As pessoas não, motoboy? Estudantes e também os motoboys. Hoje é uma febre, né? Os motoboys, iFoods, essas pessoas que trabalham no ramo dos motoboys e motogrills também, né? Também tem não podemos deixar as mulheres, porque as mulheres estão tomando conta. Tem bastante vindo agora. Tem bastante amigas também que trabalham. Quais as dicas, doutor? Para minimizar os danos ali, né? Aquilo que eu mencionei sobre a atividade física, eu falo que ela tem que estar presente 100% em qualquer questão de coluna que a gente for abordar, né? Então, fazer uma atividade física, de repente, entre uma entrega e outra, poder realizar alguns alongamentos de cervical, de cadeia posterior, alguns exercícios de mobilidade. A gente pode ensinar no consultório isso também para os pacientes. A cada corrida ou a cada 2, 3 corridas você para um pouco, faz um exercício, faz uma mobilidade, né? E é claro, passar com a gente lá de tempos em tempos, fazer um alinhamento ali, uns ajustes na coluna também ajudam bastante a você dar qualidade de vida e de serviço para esses profissionais, né? Prevenir, né? Prevenir, porque o corpo deles, além da moto, é a ferramenta, né? Mas é engraçado que a gente, não adianta só fazer a manutenção só da moto, tem que fazer da coluna também. Não é só trocar o óleo da moto, exatamente. Trocar o pneu. Mas a gente, ser humano, é muito complicado também, doutor, porque eu falo assim, a gente só vai procurar um doutor, até mesmo um profissional da saúde ou um médico, só vai procurar quando o negócio já está no estopim, que não aguenta mais. Eu falo que é muito mais fácil a gente cuidar da saúde do que da doença. É isso. Então a gente tem que... a prevenção... nós temos hoje pacientes que fazem tratamento preventivo conosco. Chegaram a primeira vez com a gente lá com dor, a gente conseguiu resolver e explicou, se você vir aqui de tempos em tempos fazer esse tipo de atividade, dificilmente você vai voltar a ter esse problema. E alguns seguem. Os que seguem, eu te garanto, a grande maioria não sente mais nada. Na sua opinião, aqueles doutores ou doutoras familiares, né, que tem o que sabe tudo, quando é aquela dor, e tem os doutores e doutoras do Google, vai pesquisar, atrapalha ou não, doutor? Atrapalha bastante, Eu acho que a internet ela é muito boa, ela dá muita informação pra gente, mas tem muita... Dependendo do site que você cai ali, da informação que você vai coletar, você acaba deparando com informações que de repente não cabem muito ao teu caso, né? Então, eu acho que nada não vai substituir uma avaliação profissional. Não vai substituir nunca. Doutor Daniel, uma pena que a gente está chegando ao fim de mais um programa na Laje. Calor desse senegalês, que Deus é bom, Deus é maravilhoso sempre. Amém. Não podemos reclamar de nada, porque o início do ano tava uma chuva danada e o povo falou, tá frio, é o verão, é verão ou é inverno? Agora chegou o verão mesmo, o sol tá batendo, aí as pessoas falam, mas cadê aquele ventinho, cadê aquele frio? Né? E o povo nunca tá satisfeito. O povo nunca tá satisfeito. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, tá aqui participando do nosso programa. O prazer foi meu. Explicando para os nossos seguidores, os telespectadores da ISTV, a TV do Povo, mandar um beijo pro Cláudio, meu amigo, meu irmão. Deixa aqui esse momento aí para você, as considerações finais. Bom, agradecer a oportunidade de estar falando um pouco mais sobre a fisioterapia, sobre a quiropraxia, né, que ainda, principalmente a quiropraxia ainda que envolve muitas dúvidas para as pessoas, né. Então é sempre bom a gente ter canais como o seu para a gente poder estar falando, se aproximando do pessoal, explicando. E a gente está à disposição, minhas redes sociais, vocês podem mandar mensagem, eu estou sempre respondendo as mensagens. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vai ser um prazer.
Bacana, doutor. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis, mas antes de terminar, vamos mandar uns abraços aí, um abraço para o nosso eterno telespectador, o eterno mesmo, é aquele, o Giba, grande Giba, marido da Malu, pai do Betinho, pai do Paulinho, sogro da Ludmila, sogro da Tamires. Alô, Giba, um grande abraço. Mandar também um abraço para o Denis, para todos os trabalhadores das feiras livres de Santos, também, quiçá, também do Brasil, de todo local, as pessoas que trabalham bastante para levar um alimento de qualidade para a nossa casa. Um abraço também para o Carleão e a Angélica, lá do Pedra Baiana da Aparecida. Forte abraço, até a próxima e segue nós lá, segue a gente lá no Na Laje com Lincoln Reis.